Olá, essas são as notícias da semana que vai, de 28 de junho a dia 4 de julho. Domingo, dia 28 de junho, primeira notícia. PF prende suspeitos de atentado. A polícia prendeu suspeitos envolvidos no atentado contra um tenente da rota em São Paulo. As investigações avançaram após câmeras de segurança ajudarem a identificar a rota de fuga dos criminosos. Planalto testa cercadinho para aproximar Lula do público. O Palácio do Planalto avalia criar um espaço para ampliar o contato direto do presidente Lula com apoiadores durante eventos oficiais. Debate sobre reforma administrativa avança. Parlamentares retomaram as discussões sobre mudanças na administração pública e busca consenso na votação. Rodoviários entram em greve no Rio. Motoristas e colaboradores iniciaram uma greve por tempo indeterminado afetando o transporte público, causando transtornos para milhares de passageiros no Rio de Janeiro. A maioria não lembra em quem votou. Pesquisa Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros não lembra em quem votou para deputado federal nas eleições de 2022, indicando baixo acompanhamento de atividade parlamentar. O Brasil avança no Mundial Sub-19 de vôlei. A seleção brasileira venceu mais uma partida na fase de grupos do Campeonato Mundial Sub-19 de vôlei masculino e segue na disputa por uma vaga nas fases eliminatórias. No dia 29, uma segunda-feira, as notícias foram: contas do governo fecham no vermelho, as contas públicas registraram um déficit de 53 bilhões, influenciado principalmente pela redução do repasse do BNDES ao Tesouro. STF retoma julgamento no Marco Civil. O Supremo Tribunal Federal retomou a análise da regra sobre a responsabilização das plataformas digitais por conteúdos publicados por usuários. A Anvisa suspende o lote de repelente. A Anvisa determinou a suspensão de um lote de repelente após testes apontarem falhas na eficácia do produto. A recomendação é de que consumidores verifiquem o lote antes do uso. SP entra em alerta para tempo seco. A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção por causa da baixa umidade do ar e ausência de chuva. A população foi orientada a reforçar a hidratação e evitar atividades ao ar livre nos horários mais quentes. Dow Jones renova recorde histórico. A Bolsa de Nova York fechou em alta. O índice Dow Jones atingiu um novo recorde de fechamento. O avanço foi impulsionado pelo setor de tecnologia e pela redução das tensões geopolíticas. O Brasil vence e avança às oitavas. A seleção brasileira venceu o Japão por 2-1 de virada com o gol nos acréscimos e garantiu classificação para os oitavas de final na Copa do Mundo de 2026. Na terça-feira, dia 30, as notícias foram: Justiça reentrega prédio da antiga PF em Curitiba. A Justiça determinou a reintegração de posse do antigo prédio da Polícia Federal no centro de Curitiba, que estava ocupado havia meses. INMET alerta vermelho para chuvas no sul do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta vermelho para temporais em estados da região sul, com risco de alagamentos, deslizamentos e ventos intensos. Receita paga o maior lote de restituição de imposto de renda da história. A Receita Federal liberou o maior lote de restituição de imposto de renda já realizado no país, beneficiando milhões de contribuintes. Mega operação contra o PCC cumpre mais de 150 mandatos. Uma força-tarefa coordenada pelo Ministério Público e pelas polícias cumpriu mais de 150 mandatos contra integrantes do PCC em diversos estados. O governo amplia o programa de combate à dengue em cidades prioritárias. O Ministério da Saúde anunciou a ampliação das ações contra o combate à dengue em municípios com o maior número de casos. O Brasil enfrentará a Noruega nas oitavas da Copa do Mundo. Após vencer o Japão por 2-1, a seleção brasileira já conhece seu próximo adversário, a Noruega, que eliminou a Costa do Marfim por 2-1. O confronto nas oitavas de final será disputado no próximo domingo. No dia 2 de julho, uma quinta-feira, as notícias foram: linha 6 laranja inaugurada em São Paulo, primeiro trecho entre operação após anos de obras, reduzindo o tempo de viagem entre Zona Norte e Zona Oeste da capital. Delação pode revelar novos envolvidos na fraude do INSS. Novos depoimentos podem ampliar as investigações do esquema de fraudes em benefícios previdenciários, segundo informações divulgadas pela revista Oeste. Câmara aprova urgência no PL da misoginia. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto, acelerando sua tramitação e permitindo a votação em plenário. Nevoeiro fecha a Porto de Santos pelo segundo dia consecutivo. A baixa visibilidade interrompeu a navegação e afetou a operação do maior porto da América Latina, causando atrasos na logística de cargas. Estados Unidos pressionam o Brasil para a redução de tarifas sobre automóveis. O governo norte-americano defendeu uma redução de barreiras comerciais para veículos, reacendendo discussões sobre comércio bilateral entre os dois países. O Brasil inicia a preparação para o duelo contra a Noruega nas oitavas. A seleção brasileira intensificou os treinamentos para enfrentar a Noruega no domingo, em busca de uma vaga nas quartas de finais da Copa do Mundo. No dia 3 de julho, uma sexta-feira, as notícias foram: Lula exibe gesto obsceno durante evento oficial do Planalto. Durante um evento oficial no Palácio do Planalto, o presidente Lula fez um gesto obsceno que repercutiu nas redes sociais e gerou críticas de parlamentares e usuários, reacendendo debates sobre postura institucional e decoro em eventos públicos. PF desarticula esquema de 10 bilhões ligado ao PCC. A Polícia Federal realizou uma operação contra o esquema de lavagem de dinheiro que teria movimentado mais de 10 bilhões e seria ligado a operadores do PCC.
terremoto na Venezuela deixam 2.655 mortos. O número de vítimas dos 2 terremotos que atingiram a Venezuela na semana passada subiu para 2.655. As autoridades também informam mais de 12 mil feridos e cerca de 15 mil desabrigados, e centenas de edifícios danificados e destruídos. Missão Artemis pousa no Oceano Pacífico após sucesso da missão. A cápsula de missão Artemis retomou com sucesso e realizou o pouso no Oceano Pacífico, encerrando mais uma etapa do programa de exploração espacial da NASA. PF prende suspeitos de ligação com facção criminosa. A ação da Polícia Federal vira um grupo de suspeitos favorecendo uma facção criminosa. Os investigados também são alvo por suposta lavagem de dinheiro. Cabo Verde encanta o mundo em duelo contra a Argentina. Mesmo derrotado por 3-2 na prorrogação, Cabo Verde fez um jogo histórico e levou a atual campeão Argentina ao limite. A atuação foi apontada como uma das melhores da Copa até agora. No dia 4 de julho, um sábado, as notícias foram: indústria brasileira registra queda inesperada em maio, a produção industrial brasileira recuou 0,2 em maio, contrariando a expectativa de crescimento do mercado. Câmara negocia apoio para projeto contra a misoginia. Lideranças da Câmara de Deputados intensificaram negociações com a bancada evangélica para construir um consenso em torno do projeto de lei de misoginia. Assembleias estaduais discutem projetos voltados à proteção de crianças. Projetos de lei relacionados à proteção da infância, dos direitos dos pais e da educação avançaram em diversas representativas do país. A pesquisa aponta a liderança de Tarcísio em São Paulo. Levantamento divulgado no Datafolha indica que o governador Tarcísio de Freitas aparece na liderança das intenções de voto para o governo de São Paulo, com 46% das preferências no cenário pesquisado. Massa de ar polar mantém frio rigoroso no sul. Uma forte massa de ar polar provocou queda acentuada das temperaturas nos 3 estados do sul, com registros de geada em diversas cidades e previsão de novas madrugadas geladas. As autoridades orientaram atenção especial à população mais vulnerável e aos produtores rurais. Seleção brasileira busca vaga nas quartas de final. Após eliminar o Japão por 2-1, a seleção brasileira entra em campo neste sábado para enfrentar a Noruega pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. A partida vale uma vaga nas quartas, aumentando a expectativa da torcida por mais um passo rumo ao hexacampeonato. E assim nós encerramos as notícias dessa semana. Um forte abraço. RDS, um resumo das notícias pra você. Ouça o que foi importante na semana em 8 minutos. Todos os domingos você não tem tempo, mas a